Eu vou agora fazer um recorte. Hoje nós vamos falar só sobre os dois passados. A gente vai afunilar para ficar mais simples, mais fácil. E aí eu vou ter mais tempo para comparar, né, os dois tempos. E vocês vão entender melhor como funciona, tá certo? Então vamos lá. Apesar de eu ter colocado aqui comunicação verbal, mas essa comunicação vai ser apenas do passado, tá? E antes de a gente entrar propriamente no passado, tem duas coisas muito importantes que a gente precisa considerar, que é a natureza dos verbos. Gente, não é só usar o verbo em qualquer tempo, não. Existem tipos de verbos diferentes, e esses tipos de verbos diferentes, eles vão agir, ou eles vão se comportar de formas diferentes, dependendo de onde eles são usados. Por exemplo, existem duas grandes famílias de verbos, que são os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, como a gente está falando apenas de passado, né, eles são super simples. O que é que eles pedem? Eles pedem que, se você vai usar o passado na forma afirmativa, ou seja, quando você está apenas... Boa tarde. Opa, boa tarde, amigão. Quando você está apenas falando, né, ele vai pedir para você colocar apenas o ED no final dos verbos. E aí você joga esse verbo no passado. Professor, mas e aquela história do did not? Tudo aquilo está perdido? Não, não. Aquilo tudo é usado quando você faz perguntas no passado, simples, e quando você responde de forma curta. Agora, a gente está em outra etapa. A gente está falando de afirmativa. Ou seja, quando você está apenas falando. Você nem está negando, nem está perguntando. Você está afirmando, falando de forma positiva. Tá? Então, quando você vai fazer esse passado simples na forma afirmativa, é só colocar o ED. Claro, existem algumas adaptaçõezinhas. Por exemplo, existem verbos que já terminam em E, naturalmente, mesmo no presente. Então aí eu não vou repetir o E e colocar o D. Não, você só acrescenta o D nesses casos, para não ficar dois Es. Né? Como é o caso do verbo love, amar, como é o caso do verbo like, gostar. Né? Você só acrescenta o D, para não ficar dois Es repetido. Desculpa. E existe o caso dos verbos extremos, como por exemplo, os verbos que terminam em Y, isso só no passado, tá, gente? Os verbos que terminam em Y e antes desse Y vem uma consoante. Aí você troca o Y por IED para conseguir deixar esse verbo no passado. Tá? Mas tudo isso que eu falei até agora é só do tempo que vocês já estudaram, né? Do passado simples, simple past. Tá? Agora nós vamos comparar ele com um novo passado, que a gente acha que é pouco usado, mas não é pouco usado nada, pelo contrário, é muito usado. Por quê? Porque em inglês eles têm esses dois passados. E não é uma questão de achar um mais bonitinho que o outro, eu vou usar só o passado simples com o did, ou com o ED, porque é mais fácil, né? ou vou usar o outro. Não, não é questão de gostar. Nesse caso a gente é obrigado a optar por um ou por outro, dependendo da situação. Qual é a situação básica? É quando você vai falar de um passado. Se um passado tem data, ou seja, para você é importante dizer quando aconteceu no passado a ação, você vai usar o passado simples, aquele do ED, aquele mesmo do did, quando você faz perguntas. Quando você vai falar no passado, mas não quer dizer quando aconteceu aquela ação no passado, aí você vai usar o novo passado, que é chamado, ele tem um nome bem de pegadinha, viu? Que bem casca de banana, que é present perfect. Traduzindo seria o presente perfeito. Mas de presente ele não tem nada, ele é um passado camuflado, tá bom? Então a diferença é essa, o novo passado você não usa datas, e o passado simples, que vocês já aprenderam bastante, você é obrigado a usar a data. Tá bom? Essa é a grande diferença para escolher eles quando for conversar com um estrangeiro. Bom, mas eu falava de uma coisa que não é exatamente sobre o tempo, eu falava dos verbos regulares e irregulares. Os regulares no passado acrescentam ED, é super simples, é padrão para todos. Agora, os irregulares, graças a Deus, são a minoria, né? Eles não seguem essa regra do ED, do D ou do IED, né? Quando tem Y. Não. É mais complicado. Por quê? Porque cada verbo ou cada particípio, quando eu falar particípio, né? Particípio passado,
é uma palavra que eu uso para passado também. Tá? Calma, não fique confuso não. Quando eu começar a mostrar os slides, vai fazer sentido. No começo é assim mesmo. Por isso que eu demorei tanto a entrar nesse passado perfeito, porque ele é confuso para todas as pessoas, seja na escola, seja em curso de idioma, seja criança, adolescente ou adulto. Por quê? Porque a gente não tem esse passado do jeito que eles têm. Porque se você for traduzir a mesma frase nos dois passados, ela é exatamente igual. Ela quer dizer a mesma coisa. A única diferença é que para um, ele pede que você diga quando aconteceu, no final da frase, e para outro, nunca. Né? Eu vou mostrar os slides com exemplo, não se apavore não, amigão. Vai dar certo. Bom, então os verbos irregulares, eles são verbos que sozinhos eles são rebeldes, eles não aceitam o ED no final para transformar-se num passado, para virar um passado. Não, eles vão mudar completamente o formato da palavra inteira. Eles vão se metamorfizar, se é que existe essa palavra. Vamos sofrer uma mutação, né? E vamos ver como é que isso acontece. Vamos lá. Podem fazer perguntas se vocês tiverem, tá? Então, hoje nós vamos reduzir a aula ao presente, ou passado simples, simple past, ou past simple, tanto faz, né? E ao present perfect, que de presente não tem nada, é um passado também, tá? Só o nome presente, mas ele é um passado. Vamos ver como fazer os dois. Bom, então, ele vai só repetir um pouco do que eu falei aqui. Os verbos regulares seguem regras fixas para fazerem o passado, geralmente acrescentando ED. Tá? Então, independente do primeiro passado ou do segundo passado, você vai checar se o seu verbo é um verbo comum, normal, ou se é um verbo irregular, um verbo estranho, né, diferenciado, especial. Se ele for um verbo comum, independente dos dois passados, ele vai ter ED no final. Se for um verbo irregular, não, aí ele vai ter, independente dos dois passados, palavras diferentes, tá? Modificadas. Bom, vamos ver aqui exemplos mais claros. Por exemplo, eu vou dar a vocês dois exemplos de verbos regulares, verbos bonzinhos, que respeitam regras. Ou seja, se eu quiser fazer o passado desses regulares, como o verbo want e o verbo like, né, eu vou só acrescentar ED e eu jogo eles no passado simples. Por exemplo, eu quero, I want, presente. Eu quis, ou eu queria, I wanted, né? Passado simples, com ED. Verbo regular é regular porque tem ED. Se não tivesse ED, seria um verbo estranho, diferente. Né? Outro verbo regular muito comum, que vocês já estudaram, o verbo gostar. Eu gosto, I like. Eu gostei no passado, I like it. Ou eu gostava, né? Tanto faz. Então, para nossa alegria, os verbos regulares são maioria. 90% dos verbos em inglês são regulares. É só colocar ED para fazer o passado deles na afirmativa. Se quiser fazer pergunta, tira o ED e coloca o did na frente, que é o que nós já estudamos antes. Tá? Bom, vamos ver agora os irregulares, como é que esses danadinhos funcionam. Eita, a mulher vai barroar em mim. Eu tô aqui, gente. Não sei se vocês estão vendo bem aí, é meu slide. Eu consegui baixar um vídeo aí da Times Square, Nova York, né, que é a praça central ali em Nova York, um dos lugares mais famosos do mundo. Eu adoro, meu sonho é ir lá ainda. Mas não se distraiam com essa paisagem não, tá? O importante é o slide. Deixa o slide aí ampliadinho. Vamos lá. Bom, e aí ele vai dar um conselho a gente. Ele vai dizer assim, olha, no entanto, nem todo verbo segue regras, que é o caso dos irregulares, né? Os que não seguem regras de passado são os irregulares. Isso eu já falei. Vamos em frente. Bom, aí eu trago dois exemplos agora de verbos complicados. Complicados assim, porque eles não querem aceitar o ED. Eles não querem seguir a regra geral para fazer o passado de qualquer verbo. Não, eles modificam eles mesmos. Ó. Então aqui nós temos o verbo drink, que no presente significa, se eu tenho I aqui, né? I drink, eu bebo. Mas no passado, se eu quiser dizer eu bebi, eu não vou colocar drinked com ED. Não, porque esse não é um verbo comum, é um verbo estranho, tá? Irregular. Então eu vou mudar completamente o verbo diretamente. Então vira de drink, passa a ser drank. Então se você quer dizer que você bebeu leite ontem, I drank milk yesterday, né? Ou se você quer dizer que comeu, o verbo comer no presente é eat. Mas se você joga ele no passado, como ele é irregular, ele vai mudar ele mesmo. Ó. Fica ate. Pronúncia presente eat,
pronúncia passado ate. Então, eu comi, I ate popcorn yesterday. Eu comi pipoca ontem, né? Tá? Até aí eu acho que tá de boa. Tá de boa para vocês ou tá muito esquisito o negócio? Bom, vai dizer que esse ato. Desculpa, amigão. Tava bebendo água e não prestei atenção. Repete, por favor. O esquisito é esse ato, que em português fica até. Ah, sim, mas pensa em inglês. Não tenta traduzir. Pensa nisso aqui como ate. Ate. Fica repetindo até essa pronúncia do ate ficar na sua mente, entrando direto no inglês. Não passa pelo português, não. Senão vai ser 2 trabalhos para sua mente. Vai ser mais complicado, tá bom? Tenta pensar ela como ate. Do mesmo jeito que você aprendeu shopping, do mesmo jeito que você aprendeu smartphone, internet, tudo é inglês. A gente aprendeu direto. Aí fica mais fácil, porque você não tem que traduzir, né? Tá bom? E aí você cria conexões só de inglês na sua mente. Ou seja, ele não fica dependente do português para poder falar o inglês, né? Tá? Mas é difícil mesmo. Eu sei exatamente o que você falou, já passei por isso. Ainda passo, né, em algumas palavras novas que eu conheço. Bom, vamos em frente. Qualquer coisa me chamem, me parem aí. E aí ele repete a mesma coisa. Na verdade, eu voltei o slide. Cadê? Blá blá blá. Pronto. Agora sim, depois que a gente falou um pouquinho do que são verbos regulares e do que são verbos irregulares, agora a gente pode relaxar mais e entender como funciona cada tempo verbal. O passado simples, com ED, e o passado perfeito, né, que é chamado de presente perfeito. Bom, vamos nessa. Bom, gente, nessa cor vermelho mais claro, eu vou dar as dicas sobre o passado simples, o que vocês já conhecem um pouco. E no vermelho escuro eu vou dar sempre as dicas do passado perfeito, que é o novo passado que a gente vai ver agora, tá? Então, o passado simples é usado quando você vai dar datas, isso não pode esquecer, tá? E o passado perfeito é usado quando você não fala de datas. Datas que eu digo não são números, dia 1 do... não. É tipo ontem, eu fiz isso ontem, eu fiz isso anteontem, eu fiz isso ano passado. São datas assim, genéricas, tá? Então se você precisa falar as datas, tem que usar o segundo. Ou primeiro, desculpa. Se você não precisa falar as datas, você tem que usar o segundo, tá? Bom, em frente. Pronto, aqui ele vai só repetir também um pouco do que eu já falei. O passado simples, quando você diz a data, você coloca o ED para fazer o passado, dos verbos regulares. E aqui sim, aqui é assunto novo. O presente perfeito, ou seja, o passado perfeito, faz o passado acrescentando 3 etapas. Primeiro, sujeito. Depois, você vai acrescentar o auxiliar has ou have. Como é que eu vou saber, professor, qual escolher? Depende. Se esse seu sujeito aqui, a pessoa que está praticando a ação na frase, for ele ou ela, ou seja, he, she ou it, você vai colocar has. Porque vocês sabem que o he, she, it, os VIPs, né, eles são especiais, então usa conjugação diferente. Has. Mas se não for nem ele nem ela, você usa have. Então, sujeito, mais have ou has, mais o particípio do verbo. Lembram que eu falei particípio? Particípio é só uma palavra para dizer que é um tipo de passado. O passado do verbo principal que você quer usar, tá bom? Vamos em frente, ver como é que funciona na prática. Bom, aqui, gente, foi uma regrinha que eu já disse no começo, mas aqui é para aquele passado simples, né? Quando o verbo termina em Y, coloca IED no lugar do Y, mas aí é para o passado com data, tá? Isso não é importante agora, depois a gente explora isso mais, não confundir vocês. Bom, então só recapitulando, aqui os verbos regulares eles obedecem a regra de colocar terminação, ED, IED ou D no final de verbos no passado. Os irregulares, por exemplo, verbos regulares, né? O verbo want, nós já estudamos, o verbo querer, né? Se você vai usar ele no passado que você precisa dizer a data, ou seja, no passado simples, você só vai colocar ED no verbo. A pessoa, o sujeito, e o verbo com ED. Super simples, 2 etapas só. I wanted, eu quis, ou eu queria. They wanted, eles queriam, eles quiseram. He wanted, ele quis, ou ele queria. Tá? Agora,
Se, quando você vai falar com o americano, você não vai dizer a data, aí acabou. Você tem que usar obrigatoriamente esse tempo. Você não pode usar o tempo passado simples, né, e não dizer a data. Não. Se você não vai dizer a data, você é obrigado a pular para esse. Então, por isso que esse assunto não dá para eu empurrar mais para frente, não dá para eu deixar para lá. Não, porque eles são usados meio a meio, depende de como você fala. Então, mas não é difícil, gente, é sempre essa mesma sequência, ó. A pessoa, mas o verbo have ou has, se for ele ou ela, né, he, she, it, mas o verbo no passado. Como esse verbo aqui é regular, então ele vai ser ed em qualquer dos tempos, ó, ed aqui, ed aqui, né? A única diferença é que esse tempo aqui, o passado perfeito, ele tem esse auxiliar extra aqui, que também é usado para fazer perguntas. Se você quiser fazer pergunta no presente perfeito, ou seja, no passado perfeito, você não vai usar did, não, porque o did pertence ao passado simples, a esse aqui. Por exemplo, se eu quiser transformar essa primeira frase aqui numa afirmativa, né, eu vou apagar esse ed e vou começar a frase com did. Did I want? Interrogação. Que foi o que a gente estudou, fizemos até prova disso, né? Porque na afirmativa usa terminação, mas na pergunta você não usa terminação, usa o auxiliar did para perguntar no passado. Aqui não tem did. Cadê o auxiliar desse? É o próprio have. Se você quer perguntar no presente perfeito ou no passado perfeito, você vai jogar o have para frente do sujeito. Então, se você quer dizer aqui, ó, você está afirmando I have wanted, eu quis, né? Mas se você quer perguntar, aí você joga o have para frente. Have I wanted? Have I wanted? Eu quis, né? Parece que faltou energia na minha rua, né? Acabou o vídeo. Ficou preto. Muito bem, melhor assim. Bom, então é isso, tá? Gente, eu sei que está confuso, está parecendo um bilhão de informações, mas vai fazer sentido já já, tá? Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Esse ali é um verbo regular, facilzinho, igual o verbo like também é um verbo regular, né? Ó, você pode dizer no passado eu gostei, ou eu gostava, I like it. Mas para dizer no passado perfeito, você precisa do have ou do has antes. I have liked it. Mesma tradução, eu gostei aqui, eu gostei aqui. Ah, professor, então esse verbo have aí e has não tem tradução nenhuma aí? Não. Aqui ele só está trabalhando como auxiliar, que é uma daquelas palavras que indicam tempo. O have e o has, eles indicam o tempo passado perfeito, que é para não misturar com o tempo passado simples aqui ao lado, que é com o did, tá bom? Então, muito bem. E aí ele vai mostrar também como é feita a conjugação com verbos irregulares, que não aceitam essas regras aqui de ed, ied e d, né? Também não é difícil. A dificuldade é que nos verbos irregulares não tem ed, então não dá para repetir igual aqui e aqui, né? Não, eles vão ser completamente diferentes. Para o passado simples, o passado vai ser do verbo eat, comer, por exemplo, vai ficar ate. E o passado no outro tempo vai ser um pouco diferente, que é o que a gente chama de particípio passado. Em vez de ate fica eaten, eaten. Então, se eu quero dizer com data, eu comi ontem, I ate yesterday, ontem. Agora, se eu quero dizer eu comi, mas eu não vou dizer a data, eu só digo I have eaten. Estão entendendo? Então, se você for falar com o americano, você vai dizer, o americano vai dizer, você já comeu hoje? Aí, se você quer dizer, sim, eu já comi hoje. Yes, I ate today. Né? Apesar de eu ter dito hoje, mas é um passado, você já comeu no dia de hoje. Né? Agora, se eu quero dizer, sim, eu comi, não quero dizer o quando, aí eu digo só, yes, I have eaten. É o jeito certo de usar os passados. Tá, gente? Muito bem. Então, nesse caso dos irregulares, que eles mudam completamente, a gente tem que memorizar mesmo, tá? Mas essa sequência é a mesma, ó, sempre sujeito, o verbo have e o verbo no particípio, ou seja, no passado especial. Como é que eu vou saber, professor? Existem umas listinhas. No final desse slide eu coloquei uma lista com os verbos. Aí tem assim a coluna do presente, tem a coluna do passado simples para os irregulares, né? Para vocês, se quiserem pesquisar depois ou memorizar, vocês quem sabe, né? E a última tabelinha é do particípio, que é esse passado aqui
diferenciado, né? Bom, vamos lá. E aqui por último, outro verbo irregular, só para a gente checar, né? Que é o verbo drink. Olha como ele modifica. Porque ele é irregular, então ele se comporta de um jeito no passado simples e ele se comporta de outro jeito, de outra forma no passado perfeito. Então no passado simples, com data, ele vai dizer I drank, eu digo a data, yesterday, ontem, né? I drank yesterday, eu bebi ontem. E aqui eu não vou dizer data. I have drunk, eu bebi. Apenas. É a mesma tradução. Parece besta, né? Mas eles têm essa história de um é com data e outro é sem data. Então a gente tem que se acostumar. É o mesmo problema que eles têm quando eles têm que estudar os passados no português, como eles falaram lá no nosso encontro com nosso encontro linguístico. Que eles dizem, bom, vocês têm dois tipos de passado. Eles também têm, mas os dele é diferente, né? O nosso é mais para dar uma ideia de ação concluída e o outro, que é o passado perfeito em português, né? O pretérito perfeito em português. E o pretérito imperfeito em português é mais para dar uma ideia de ação no passado, mas que não foi concluída. Por exemplo, o perfeito em português é eu comi. Minha ação foi terminada, eu comi já, finalizei. E no imperfeito eu digo eu comia. É mais uma ideia de interrupção. Eu comia quando alguém ligou para mim. Aí eu parei de comer, blá blá blá. Então em português é completamente diferente a lógica. Então para eles é muito difícil também entender os nossos dois passados, né? Sem falar que as nossas conjugações não se repetem como as deles, né? Para eles é drank para todo mundo, é só uma conjugação para todas as pessoas. E aqui também é só drunk para todas as pessoas. A única coisa que vai mudar, que são duas, é o have e o has. Para eles, gente, aprenderem português, cada uma dessas vai ser diferente. Eles vão ter que decorar as palavras em português todas diferentes. E aqui também, todas diferentes. Imagina o desespero desse povo aprendendo português, né? 4, 5, 6, 7, 2, 7, 14. 14 conjugações. Só esses dois passados do mesmo verbo que eles teriam que aprender. Nós só temos que aprender 3 variações, no máximo, né? Porque varia aqui o have e o has. Mas se não, seria só 2. Então, por isso que eu digo que o português é 5, olhe lá se não mais, 6 vezes mais difícil que o inglês, para quem vai aprender, né? Nós já nascemos de berço, aprendemos de berço, então é mais fácil para a gente. Bom, aqui eu estou só repetindo o que já falou, porque o assunto é complicadinho, aí merece repetição, né? Aqui ele ensinando a vocês fazerem a sequência do passado perfeito, que é o sujeito, mais o have ou has, mais o passado do segundo verbo, ou o particípio do segundo verbo. Vamos em frente, coisa nova. Bom, aqui eu queria que vocês focassem bem, tá? Aqui eu faço só um comparativo para a gente entender melhor. Línguas latinas, por exemplo, o português, o espanhol, o italiano, né, que são línguas muito parecidas porque vêm da mesma mãe, o latim, né? Nós temos um recurso em que a gente pode usar essa língua de duas formas. A gente pode usar ela com o sujeito, ou seja, dizendo quem é que pratica a ação na frase, ou tirar esse sujeito, como por exemplo, quando eu digo em português do Brasil, né, eu comia arroz. Eu posso dizer a mesma frase sem nenhum problema, sem o sujeito. Dizer apenas comi arroz. Pela terminação do comi, eu sei que eu estou falando do eu, né? É fácil para a gente. Isso acontece no espanhol, quando eles dizem yo comí arroz, né? Yo para os países de língua espanhola, na maioria, como México, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Cuba, mas a Argentina eles pronunciam esse yo com som de X. É o único lugar que é diferente, o Y, o som, né, a pronúncia. Os argentinos, os hermanos, nossos irmãos, né, eles pronunciam yo. Yo comí arroz. Yo comí arroz. E o R do espanhol ele é vibrado, gente. Não é como arroz. Não, é r. Arroz. Arroz. Tá? Então eles podem fazer igual ao português, tirar o sujeito, excluir o yo ou yo. Comi arroz. E está perfeito. O italiano também pode fazer isso, né? O io, né? Mas o inglês não. Por que eu dei essa volta toda? Porque no inglês vocês precisam, pelo amor de Deus, lembrar que não existe frase sem sujeito. O verbo nunca pode ficar sozinho no inglês, tá certo?
Porque senão, como é que eles vão entender? Eles vão entender um verbo genérico. Tipo assim, ó, se eu tiro o eu daquele sujeito, I ate rice, eu comi arroz. Ou a frase de baixo, I have eaten rice, eu comi arroz, a mesma coisa. Se eu tiro o I, o eu, eles vão entender assim, ó, comer arroz. E aí, quem comer arroz? Não faz sentido para eles. A frase se destrói. Então, quando vocês estiverem escrevendo ou falando inglês, cuidado para não levar esse costume que nós temos no português, no espanhol, no italiano, para a língua inglesa, porque para eles não funciona. Eu botei até em vermelho com um asterisco para dizer que está errado. Não funciona no inglês. No inglês é obrigatório o uso do sujeito. O sujeito oculto não existe em inglês, mas existe em espanhol, português e italiano. Né? Muito bem. Acho que deu para entender bem, né? Bom, aqui eu sempre coloco, nem precisaria colocar mais, mas eu sempre me preocupo com os alunos que são mais tímidos. Eu sei como é ruim ser tímido, eu sei como é ruim falar em público. Então alguns alunos realmente travam, não é porque eles querem, é porque é uma coisa assim mais forte do que eles. Então alguns alunos pode ser que não conheçam ainda os pronomes, não tenham aprendido. Então quando a gente fala de sujeito, é aquela pessoa que pratica a ação da frase. Essa pessoa que pratica a ação da frase, o sujeito, pode ser um nome mesmo, de pessoa, Alisson, Maria, José, Bárbara, Bianca, Allen, enfim. Ou pode ser um pronome, essas palavrinhas que a gente usa, ele, ela, nós, vocês, eu, tá? Só isso. Vocês vão decorar isso aí, quem não decorou tem a obrigação de decorar. Aqui está o próximo slide com a tradução, para quem não conhece, tá? Então, mas eu não vou mais usar aqui porque vocês já sabem, e quem não sabe tem um slide para estudar e aprender. Bom, agora eu queria ir para a prática. Eu vou jogar uma frase aqui, e eu vou colocar os sujeitos possíveis aqui, e esses outros sujeitos aqui também, só que eu coloquei eles separados porque eles são VIPs, né? Eles são diferentes. Então, lá no passado perfeito, talvez a gente mude alguma coisa porque eles são VIPs. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma frase no passado, já ia dizer em inglês, eu comi salada. Agora eu queria que vocês participassem comigo. Vamos lá. Não se preocupem em errar, eu quero que participem. Como é que eu diria? Primeiro no passado simples, naquele mais facinho, né? Eu comi salada. Como seria essa frase em inglês se eu fosse falar com um americano ou com um estrangeiro em geral? I ate salad. Isso, perfeito. Só a pronúncia que eu vou pedir que vocês repitam comigo, pra gente ajustar, mas de boa, tá ótimo. I ate salad. Tá? Salad. A pronúncia é muito parecida com o número 8, para ajudar a memorizar. Ate de 8, ate de comi. Tá bom? Beleza, é isso mesmo, amigão. Muito bem. Bom, e a segunda, eu já coloquei logo, né? Se você quer dizer essa frase sem data, lembrando que aqui eu deveria colocar uma data. Eu não botei, mas vocês já sabem que precisa, né? Aqui no exemplo de cima eu teria que colocar I ate salad. Quando? Aí, ontem, anteontem, semana passada. Teria que colocar alguma coisa assim para completar, tá? O de baixo não, é sem data. Então, I have eaten salad. É só isso, gente. Have eaten, tá? Para o verbo comer. Então, fica a mesma tradução. Tanto faz eu dizer I ate salad, eu comi salada, quanto I have eaten salad, eu comi salada. Só que aqui eu não digo data, e aqui eu tenho que dizer, tá? Muito bem. Vamos a outro exemplo. Aí é o resumo, né? I ate salad, I have eaten salad. Mas a boa notícia é que se aqui vinha um verbo regular, aqueles verbos que terminam com que você coloca ED para fazer o passado, aí vai ser igual, o verbo vai se repetir, certo? Aqui embaixo, vai ser bem parecido. Bom, vamos a outra frase agora. Alguém lembra como é que eu falo pão em inglês? Só pão. Bread. Eu acho que é bread. Exatamente, bread. E agora, como é que eu digo lá no passado simples? O verbo comer ainda, né? Ainda é o mesmo verbo. Agora o sujeito é diferente, agora não é eu, é você, tá? Você comeu pão. You ate bread. Exatamente. You ate bread. You ate bread. Agora,
Se eu quiser dizer a mesma frase, mas sem data, né? Nesse you ate bread eu tinha que colocar a data depois, vocês podem fazer depois. Agora, eu quero dizer você comeu pão, mas no passado perfeito, que é aquele de 3 etapas. Como é que eu diria? Dá para lembrar, será? You have Isso, você está indo certo. You have eaten. Eaten. Bread. Isso, é porque o passado desse, né, nós chamamos de participo. É um pouquinho diferente do outro, que ele é irregular. Mas é isso mesmo, amigão. You have eaten bread. Então, primeiro aqui eu teria que completar com uma data, tanto que eu coloquei 3 pontinhos, né? You ate bread yesterday, ontem, né? E o próximo não precisaria de data. You have eaten bread. Você comeu pão. Só, né? Beleza, vamos outro. Fazendo exemplos parece que é mais simples. Aqui nós temos agora um sujeito diferente, nós temos o mesmo verbo ainda, para facilitar. E nós temos a palavra hambúrguer. Como é que eu digo hambúrguer em inglês? Alguém sabe? Tô com preguiça de falar. Tenho medo não, vamos lá. Só mudou a pronúncia, né, na verdade. A escrita é bem parecida. Quem quer falar? Ninguém? Então vou dizer, né? Muito bem. Hamburger. Repitam comigo. Hamburger. Hamburger. Isso, perfeita a pronúncia. Hamburger. Muito bem. Então, agora eu quero saber de vocês, usando aquele primeiro passado, né? O simples, o com data. Nós comemos hambúrguer. Como é que eu diria agora, minha gente? Me ajuda. He ate hamburger. Isso, we, né? Exatamente. O nós seria we ate hamburger. Aí eu diria uma data qualquer, né? Ontem, antes de ontem, depois completa, não tem problema. Agora, se eu quiser usar a mesma frase no passado sem data, como é que vocês diriam? He have ate hamburger. Isso, we have, em vez de ate, você vai dizer eaten, porque é um pouquinho diferente, né? O particípio, o passado. Entre eles, o passado é um pouquinho diferente. Um é ate e o outro é eaten. Tá? Quando o verbo for irregular, vai ser sempre muito diferente os dois. Quando ele for regular, não, eles vão se repetir. Tá? Então é torcer que a gente precise falar coisas com verbos regulares, né? Porque é mais fácil. Mas você acertou, a estrutura principal acertou sim. Então, ó, we ate hamburger, passado simples, com data. We have eaten. Deixou de ser ate e vira eaten. Hamburger. Tá? Então, nós comemos hambúrguer, sem data. Isso. Vamos ao outro. Que horas são, meu povo? Deixa eu ver aqui só. 2h26. A aula vai até 2h40, né? Temos tempo. Que bom. Vai dar tempo de falar tudo. Bom, aqui eu já meio que adiantei, sem querer, né? Cliquei, mas ok, vamos lá. Então ele diz assim, ó. No primeiro passado em português, ele diz assim, eles comeram macarrão. E aí eu já mostrei como seria o passado simples, com data, né? Eles comeram macarrão ou espaguete, né? Spaghetti. Aí diz a data, blá blá blá. Agora, se eu não quiser dizer a data, como ficaria a versão do passado perfeito dessa frase? É espaguete, tem pessoa que fala espaguete. Isso, se você gosta do inglês britânico, é spaghetti. Se você gosta do americano, spaghetti. Ok. Quem have eaten spaghetti. Isso, they have eaten spaghetti. Isso, não, sem problema. Eu só estou reforçando porque você disse parecido com ing. A ing não, ing já é outra coisa que pode confundir, tá? É outro tempo verbal. Mas é parecido mesmo. Eaten, né? They have eaten spaghetti. Tranquilo. Então, eles comeram espaguete, eles comeram espaguete. A mesma frase. Só por causa da data eu preciso trocar. Bom, agora, quem conhece a palavra churrasco em inglês? Da sala, gente. Tem muita gente na sala. Vamos todo mundo participar também.
Para não sobrecarregar o colega, né? Mas se o colega quiser falar, pode falar também. É bem-vindo, viu? Super bem-vindo. Churrasco, alguém conhece a palavra em inglês? Não. Não? Ok. Não tem problema. A palavra churrasco, gente, em inglês, talvez vocês já tenham visto em alguns molhos. É barbie. Isso! Quem falou aí? Samila. Samila, exatamente. Obrigado. Barbecue. Essa palavra aí, ó. Barbecue. Barbecue é a palavra churrasco. Aí às vezes a gente encontra no supermercado alguns molhos, né, que tem o nome molho barbecue. Mas não é que é o nome do molho, não. É porque aquele molho é para carnes de churrasco, né? Então é molho de churrasco. Muito bem. Como é que eu diria? O mesmo verbo ainda, está super fácil. Ele comeu churrasco. Se eu fosse usar o passado simples, com data. Ele comeu churrasco. He ate barbecue. Isso, he ate barbecue. Né? He ate barbecue. E se eu fosse usar sem data? Mesma frase, sem data. Em vez de he ate barbecue, ontem, por exemplo, eu quiser só dizer, ele comeu churrasco. Não vou dizer quando. He ate. Não entendi, amigão. Não sei se cortou o áudio, não sei o que foi. Você pode repetir, por favor? Ei, minha mãe deu um bug aqui, peraí. Sem problema. Bom, eu vou... Então acho que eu vou falar aqui pra ele. Peraí. Então, gente, aqui a gente tem que ter muita atenção. Por quê? Porque a gente está lidando agora com um sujeito que está dentro dos VIPs, né? Então, cuidado, porque a gente está tão acostumado a usar esse aqui, que é o padrão, quando a gente vem para os VIPs, para os sujeitos especiais, né, a gente esquece que é has, né? Então, não pode usar have como vinha usando antes, né? Porque agora os sujeitos são diferentes, é has. Tá? Para he, she, it, para ele ou ela, a gente usa um sujeito diferente. Então aqui, ó, he has eaten barbecue. É um joguinho de quebra-cabeças, né? Falar passado em inglês. Mas é só prática, depois a gente acostuma, tá? Então ele comeu churrasco. Ele comeu churrasco. As duas frases são iguais. Bom, vamos a outra. Aqui ela tem um bolo, um pedaço de bolo. Alguém sabe dizer bolo em inglês? Já tem aí, né? Apareceu sem querer. Cake. Isso, obrigado, amigão. Cake. Exatamente. Então aí eu já dei de presente, sem querer, o passado simples, com data, né? She ate cake yesterday, ontem, né? Ela comeu bolo. Agora, se eu quiser dizer sem dizer a data, ela comeu bolo, como ficaria? Atenção ao sujeito, tá? She has eaten cake. She has eaten cake. Exatamente. She has eaten cake. Muito bem, amigão. É isso. Bom. She has eaten cake. Então é tão engraçado, são frases tão diferentes, né? Ó, parece que são duas coisas completamente diferentes, mas eles estão dizendo a mesma coisa. Né? Mesma coisa. Então é engraçado, é interessante. Se essa frase fosse eu, aí eu, em vez de has, eu usaria I have, porque está aqui no grupo dos have, né? E aqui é o grupo especial. Muito bem. Não se apavorem que essa aula vai ficar gravada lá no YouTube, tá, gente? Vocês podem assistir quantas vezes quiser. E quando tiver dúvida, me manda no privado, que a gente vai eliminando aos pouquinhos e chega uma hora que vocês vão entender tudo. Quem não entendeu, tá? Não se apavora não, não tem porquê. Bom, agora aqui eu tenho um desafio. Eu tenho aqui a frase, ó. Ele comeu queijo, mas eu não estou falando de gente, eu estou falando de um bicho, de um animal. Um rato? Um rato. Como é que eu digo? Mas eu não quero dizer o nome rato. Eu quero usar um pronome que substitui o nome rato. Então, qual... Pronto, it. Quem falou? Jennifer. Jennifer, exatamente. Porque quando eu não falo nem de pessoas, nem de animal, ou nem de... eu não falo de seres humanos, eu falo só de animais ou coisas, né? Eu só vou usar o it, se for no singular, né?
Muito bem, então como eu quero dizer ele, o rato, eu não vou dizer he, porque he é ele para homens, seres humanos, né? Enfim. Então, agora eu quero dizer no presente, no passado simples, com data. Ele comeu queijo. Mas antes, quem lembra como é queijo em inglês? Cheese. Cheese, exatamente, Jennifer, obrigado. Cheese, né? Como é que eu digo? Ele comeu queijo. Eat at Greek is. Isso, é engraçado que a pronúncia fica bem parecida, né? It ate cheese. Isso. As duas primeiras quase se confundem, são bem parecidas, né? It ate. It ate cheese. Exatamente. Ele comeu queijo, né? It ate cheese. Qual é a diferença da pronúncia? Aqui é só it. It. Aqui é quase número 8, ó. Ate. Ate. É diferente, tá? Mas é bem parecido. Agora, como é que eu diria sem data? Ele comeu queijo, o animal. It has yet eaten. Isso, garoto, acertou. It has, por que has? Porque eu estou falando de ele ou ela, não pode ser have, né? Have só se fosse esses aqui. It has eaten cheese. Perfeito o seu exemplo, sua resposta. Exatamente, tá? Vamos ao outro. Aqui eu repeti, peraí, viu? Próximo, next. Ah, pronto, aqui cheguei onde eu queria. Antes da gente continuar fazendo exemplos, eu trouxe aqui aqui eu queria que vocês dessem uma ampliadinha aí no celular, porque tá pequeno mesmo, tá? Mas se vocês quiserem ver bem, dá uma ampliada aqui, dá de boa, dá pra ver. Bom, aqui, gente, na primeira tabelinha em cima, que eu botei tabelinha 1, mas ele saiu do lugar, o 1 foi cortando a palavra, mas ok. Nós temos o verbo, por exemplo, verbos aleatórios. O verbo trabalhar, work, e o verbo aprender, learn, tá? Mas são só exemplos, não vamos estudar eles hoje não. Então, nos livros aparecem assim, ó. Aqui é o verbo original, geralmente no presente ou no infinitivo. Aqui vai ser o passado simples, né? Se for um verbo regular, você vai ver que eles são exatamente iguais, ó. O passado simples do verbo work é worked, e o particípio passado do verbo que a gente usa no passado perfeito, né, é worked também. Se for regular, não tem problema, ó. Learn vira learned é de, learned é de, igual, porque eles são regulares. Mas aqui embaixo nós temos uma listinha de irregulares. Por exemplo, o verbo, vamos pegar um lá embaixo. O verbo do, aqui onde eu estou com a bolinha, ó, amplia aí, que vocês vão ver. O verbo do é o verbo fazer. Quando você conjuga o verbo do, ele vira did, que ele pode ser o auxiliar did para fazer perguntas, né? Mas ele pode ser o verbo também fiz, feito, né? Mas quando ele vai para o passado sem data, a gente diz que ele ficou no particípio passado, ou seja, ele vira done. Então, se eu quiser dizer eu fiz a tarefa, eu vou dizer I did the homework. Isso no passado simples. Mas se eu vou dizer eu fiz a tarefa sem data, né? I have done. I have done. Tá? Então é isso. Vocês não precisam se apavorar, porque tem uma lista. Sempre que precisar, vocês podem pesquisar a lista. Essa última coluna vai ser sempre do passado perfeito. E essa coluna antes, a segunda, geralmente, vai ser sempre o passado simples. Para vocês conferir. Porque quando o verbo é irregular, eles vão ser sempre diferentes. Quando eles são regulares, vai ser igual aqui, ó. Não tem diferença, é mais fácil, tá bom? Então vocês podem checar aí criando as frases de vocês. Como é o caso desses 4 verbos que nós revimos hoje. Esses 2 em vermelho são os irregulares. O to eat, comer, vira ate ou eaten no particípio. E o verbo drink vira drank com A no passado. E vira drunk com U no particípio, no segundo passado. Mas o verbo like e o ant não, eles são regulares, então é só acrescentar de ou ed no final que está tudo certo. Bom, vamos praticar um pouco mais, né? Vamos lá. Aqui eu coloquei mais ou menos uma tabelinha do que vocês podem precisar, né? Vamos praticar. Igual o cachorrinho ali tá de pau teclando. Bom, o que é que ele pede aqui? Ele diz assim, ó.
Crie frases com um dos verbos estudados, mais o vocabulário nos tempos passados simples e no passado perfeito. Como assim? Aqui eu coloquei os pronomes, se alguém não conhecia, só se precisar, os sujeitos. Vocês vão escolher um desses sujeitos, eu, você, nós, eles, ele, ela, enfim. Um desses verbos aqui é o verbo na forma original, né? Claro que na terceira linha ele já está prontinho para vocês usarem no passado simples, né? O Cícero está aí escrevendo a música, né? London Bridge is falling down, né? Músicazinha, né? Is broken down. Né? Muito bem. Na música eu conheço falling down, mas pode ser outro trecho. Bom, que é tipo descendo, a ponte está descendo, né? Aquela ponte de Londres, ela se abre para os navios passarem. Depois, ela vai, quando o navio passa, ela vai se fechando, né? Aí as pessoas podem atravessar por cima da ponte, os carros podem atravessar, né? Enfim. Mas aí é lá na Inglaterra. Bom, gente, então é assim. O que é que eu quero que vocês façam? Aí vai ficar a critério de vocês. Vocês vão escolher qualquer verbo que vocês conheçam. Pode ser um desses 4 que a gente estudou hoje, né? Vou escolher uma pessoa, eu, você, ele, ela, lá. Vai escolher e vai me dizer a frase de vocês no passado simples, que esses dois são regulares, com ED, e esses dois são irregulares. Aqui no passado simples e aqui eles no passado perfeito. Vamos tentar? Eita, professor, o senhor falou um monte de coisa agora, pareceu que confundiu mais a gente, mas é simples, é porque eu coloquei as tabelas muito misturadas, né? Mas aqui, ó, aqui é a conjugação desses 4 verbos no passado simples com data, e aqui é como eles ficam sem data. Claro que aqui você vai ter que optar, né, entre o has e o have. Vamos lá. Quero ver se vocês lembram da aula passada um pouco, porque senão a gente se deixar de lado vocês esquecem. Como é sopa em inglês? Só sopa. Soap. Soup. Qual é a pronúncia correta? Porque está parecendo sabonete. Vocês estão falando parecido com sabonete. Soup. Soup, Dilane, exatamente. Porque se você falar soap, é sabonete em inglês, tá? É soup, beleza. Mas todo mundo chegou, né, bem pertinho. Bom, aqui eu queria que vocês criassem uma frase com eu, em inglês, e aí alguma coisa com soup. Aí você escolhe qual verbo você quer dizer. Se você é o verbo gostar, se é o verbo querer, se é o verbo comer, se é o verbo beber. Eu queria que vocês, sem eu apontar, vamos tentar criar as frases de vocês mesmos, gente, né? Porque eu nem sempre eu vou estar com vocês, né? E vocês mesmos tentem criar as frases que vocês querem dizer. Ó, o Cícero falou aí, nossa aula termina em 10 minutos, o chat está me avisando aqui, tá? De boa. Deixa eu só colocar aqui, gente, peraí, viu? A frequência, que senão eu me esqueço, antes que a chamada acabe. Frequência de hoje. 10 minutos ele vai cortar, gente. Então se eu sair em 10 minutos, não é porque eu quis não, tá? Porque eu não estou usando o e-mail dos professores. Aí ele é 50 minutos, é 1 hora contada. Como eu entrei 10 minutos antes de vocês, então vai fechar 1 hora. Esse aí é o link da chamada. Preencham, tá? E não esqueçam. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar ao exemplo que Cícero me deu aqui. I have wanted soup. Isso, Cícero. Ele disse que ele tomou sopa. Só que aí ele não precisou dizer quando, né? Porque ele usou o have eaten. Muito bem. Outra pessoa, ou Cícero também, se quiser, outro exemplo. Vamos lá. Com outro verbo. Alguém arrisca outro verbo nessa mesma situação? Eu e sopa? Não? Então vamos mudar o verbo, para ver se anima mais a nossa criatividade. Aqui eu tenho limonada. Como é que eu digo limonada em inglês mesmo? Lemonade. Lemonade, exatamente. Agora, você conseguiria me dar outro exemplo? Cícero, qualquer outro exemplo, com qualquer verbo que tenha a ver com você, a pessoa, né? E lemonade. Ou no passado simples, ou no passado perfeito, sem data. You guys
drink lemonade. Eu só não entendi a segunda palavra, amigão. Dá pra você repetir? You. É, You has. Aham. Pronto. Nesse caso, cuidado, porque esse has, amigão, você só vai usar ele pra ele ou ela, né? Como é you, não é ele ou ela, é você. Você está falando para a pessoa, né? Você tomou, ou gostou, ou quis, enfim, né? Tá bom? Então, como é você, é you, não dá para colocar has. Nesse caso, você pode usar o have, tá bom? Que é o mais indicado. Ok. Tá? Muito bem, amigão, foi boa. Mais alguém, gente? Vamos aqui, ó. Aqui eu tenho café. Como é que eu digo café em inglês? Coffee. Coffee, exatamente. Como é que eu digo agora alguma frase no passado com café e que também tem a palavra nós em inglês? Nós. Pensem aí. Se eu quiser dizer, por exemplo, nós, com data, né? O passado simples, com data. Nós gostamos de café. Como ficaria? We did like coffee. We like it, né? We like it, porque o did eu só vou usar para fazer perguntas, né? No começo, isso. We like it, coffee. Muito bem, quem falou aí? Gostei. You. Foi eu. Desculpa, é porque eu não estou vendo a tela de vocês. Eu quem? Desculpa. Porque eu não... Jennifer. Isso, Jennifer. Obrigado, viu? Muito bem, então. We liked coffee. Lembrando que, como a gente usou esse aqui, o simples, eu teria que dizer uma data depois. Mas por hoje não precisa, tá? Agora, se eu quisesse dizer a mesma frase que Jennifer falou, gente. We liked coffee. Agora, no segundo tempo, sem data. No passado, sem data. No perfeito. Como ficaria? We has liked ou we have liked coffee? O que é que vocês acham? We have like coffee. Isso, we have liked coffee, porque eu estou falando de nós, eu não estou falando nem ele nem ela, né? Ele e ela é que pede has, mas não falamos. Muito bem. Vamos outro. Aqui eu tenho um pronome elas, plural, e aqui eu tenho um produto que é feito com leite e sorvete. Como é o nome desse produto em inglês? Ice drink. Não. Ice drink quer dizer bebida gelada. Milkshake. Milk shake. Isso, que é leite batido com sorvete. Shake quer dizer batido ou misturado, né? Chacoalhar. Isso. Mas obrigado aí, amigão, pela participação. Milkshake. Ok, como é que eu digo agora? Elas... Vamos ao verbo querer. Elas quiseram milkshake com data. No passado simples com data. Elas quiseram milkshake. She wanted milkshake. Isso, só tem um detalhe, amigão. Só tem... Wanted milkshake. Isso, em vez do she, como você falou, eu trocaria por they, como ela falou agora. Porque não é ela, né? É elas. Você falou certo, só que você falou no singular, tá? Ela. No caso aqui seria elas. Seria they wanted milkshake. Isso, muito bem. Agora, se eu quisesse dizer sem data, a mesma frase. Como ficaria? They has wanted milkshake ou they have wanted milkshake? Eu esqueci a pronúncia elas. They. Bem, Isso. Que se escreve assim, para quem quiser lembrar. They. Eles ou elas. Sim. ok. They has wanted milkshake. They has. Vocês concordam, pessoal? Ou dá para melhorar algum detalhe?
A frase foi boa, mas dá para melhorar alguma coisa? Ó, ele falou assim, ó, they has wanted milkshake. They have. Isso, dá para melhorar só em vez do has, por quê? Mas eu entendo porque é que ele se confundiu, porque ele está pensando no ele ou ela, né, que é o has. Mas quando ele estiver no plural, não vale, tá, gente? Quando ele ou ela tiver eles ou elas, não conta. É só realmente se for ele ou ela no singular, tá bom? Então ele não se atrapalhou à toa, não. Essa era bem difícil mesmo, viu? Então, por quê? Porque o has, ele só funciona no singular, para ele ou ela, tá bom? Muito bem, então nesse caso, they have wanted milkshake. Vamos... Eita, já passou da hora, né? Eu me empolguei. Gente, desculpa, extrapolei o tempo com vocês. Vocês são muito legais, nem foram embora, desculpa, viu? Mas foi bom. Todo mundo colocou a presença. Me empolguei, esqueci, passei 10 minutos da aula. Olha, professor triste esse, né? Foi mal. Bom, todo mundo colocou a presença. Obrigado aí por ter permanecido na aula até agora, sem ser a obrigação de vocês. Vocês são top, né, gente? Por isso que eu digo. Então vocês podem sair. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Hoje eu não vou mandar a tarefa agora, porque eu tive um probleminha com o Google Formulário, mas eu vou ajeitar lá. Então pode ser que até a noite eu mande, mas vocês fazem depois, não tem problema não, tá bom? Bye bye. Tchau. Tchau, tchau. See you. Tchau. Tchau. Deixa eu parar aqui a gravação.